Então, boa noite, sejam todos bem-vindos nesta noite para louvarmos a nosso Deus e sermos abençoados e abençoar o seu nome também. Quero convidar-vos a estarmos de pé neste momento em que entramos na sua presença com alegria e nos preparamos para partilhar este momento uns com os outros, darmos um sorriso às pessoas que estão à nossa volta e estarmos com os nossos corações preparados, com gratidão, com alegria, porque a Bíblia diz que nós devemos entrar na presença dele com cânticos e com danças e com alegria. E para nós fazermos isso é necessário mover-nos em fé. Diga assim: eu movo-me em fé. E nós vamos começar a cantar, exatamente dizer que Deus está esperando um povo que demonstre quem Ele é. Com as nossas palmas também. Deus está se movendo, esperando um povo que demonstre quem Ele é, como um movimento que traz a sua glória, captura, agarra, movimento sobrenatural. Deus está move-te em poder e glória. Move-te, 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 move-te em verdade e amor. Move-te, 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 move-te em poder e glória. Move-te, 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 move-te em verdade e amor. Sim, move-te, move-te na palavra de Deus. Nesta noite, move-te, move-te, move-te.
move-te na fé, move-te na glória, oh, move-te. O fogo do Senhor está caindo sobre mim, oh, oh. Dizendo viva dentro a que está adormecido, oh, oh. O fogo do Senhor está caindo sobre nós, oh, oh. Trazendo a viva dentro ao que está adormecido, oh, oh. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu me vou mover no sobrenatural. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu me vou mover no sobrenatural. Tu vais cantar, tu vais dançar, tu te vais mover no sobrenatural. Tu vais dançar, tu vais dançar, tu te vais mover no sobrenatural. Vamos cantar uns para os outros. Tu te vais cantar, tu vais dançar, tu te vais mover no sobrenatural. Tu vais cantar, tu vais dançar, tu te vais mover no sobrenatural. Outra vez. Tu vais cantar, tu vais dançar, tu te vais mover no sobrenatural. Tu vais cantar, tu vais dançar, tu te vais mover. Move-te, natural. Ei, move-te, 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 em verdade e glória. Move-te, 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 em verdade e amor. Move-te, 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 em poder e glória. Move-te, 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 em verdade e amor. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Oh, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Declara que Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Se ressuscitou. Aleluia. Oh morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Também venceu o mal, venceu as trevas, e já nos resgatou. Venceu a morte, sim, venceu o mal, venceu as trevas, e já nos resgatou. Mais uma vez.
estás vivo, tu reinas, Jesus és o Cordeiro de Deus, sentado à direita do Pai, ressuscitou. Se estás vivo, Deus, e o teu Espírito está aqui no nosso meio, por isso nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Oh Deus, tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos teus olhos de amor. Obrigado, Senhor, pelo teu espírito acolhedor. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui para transformar vidas, para dar vida àquilo que estava morto, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não ficamos iguais diante de ti, somos transformados à tua imagem e semelhança. Aleluia. Obrigado, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós nesta hora. Nós precisamos de ti. Vem, pomba de Deus. Vem. Vem e descansa sobre nós. Diga-lhe o quanto deseja o Espírito Santo. Deseja o Espírito Santo neste momento. Nós precisamos dele. É o Espírito Consolador. Aquele que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo. Vem, descansa, Santo Espírito. Ó gentil Consolador. Vem, descansa, Santo Espírito. Vem, descansa, Santo Espírito. Ó gentil Consolador. Ó gentil Consolador. Te anelamos. Te anelamos, sopro de Deus. Com tua presença sacia-nos como o vento. Santo Espírito, ó gentil Consolador, te anelamos, sopro de Deus, com tua presença sacia-nos como vento. Purifica.
enquanto a sua glória desce sobre nós e sentimos o seu calor e o seu amor. Este é o peso da sua glória que desce sobre nós. Estamos junto a ti, Senhor. Adoramos o teu nome, tu és digno de louvor. Adoramos o teu nome, ó Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, adoramos-te. Adoramos o teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és digno de adoração. Quereba sondareba shandayarara. Queramore bandayara. Quereba nayara. Querero. Esquece onde estás e olha para Ele, a beleza do seu rosto, dos seus olhos. O amor do Senhor está aqui. Oh, contemplamos tua face, Senhor. Contemplamos tua face, Senhor. Oh, sobre nós é o peso da tua glória que desce sobre nós. É o peso da tua glória que desce sobre nós. É o peso da tua glória que desce sobre nós. É o peso da tua glória que desce sobre nós. E no meio desta presença maravilhosa do Espírito Santo, há uma troca. Nós damos os nossos fardos e recebemos dele a leveza. Recebemos dele cura. Recebemos dele salvação. Recebemos dele libertação. E libertamos todos os nossos fardos, todos os nossos medos. Nós abrimos mão de toda a ansiedade, de todo o medo, de toda a insegurança. Nele nós estamos seguros. Nele nós temos segurança, porque Ele é a nossa segurança. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Aquele que olha para o Senhor e confia nele jamais será confundido. Vamos colocar a nossa fé nele nesta noite, dizendo: eu confio em Ti, Senhor, mais do que em mim próprio. Eu confio em Ti, Senhor. Tu és poderoso. Tu és poderoso para fazer tudo mais acima e além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui ao nosso coração. Toma direção. Fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Tu
és bem-vindo aqui ao nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vai, face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. De pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-nos. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, extasiado eu estou. Sopra em nós, Espírito,
presença, Senhor. Queremos dar-te glória, louvor e poder. Levantamos nossas mãos para o que já estás a fazer. Deus de milagres, Deus grandioso, move-te no nosso meio. Move-te com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Jesus, tu estás a passar aqui no nosso meio, porque tu prometeste onde 2 ou 3 reunidos estão no teu nome, tu estás presente, Jesus. Nós reconhecemos a tua glória, a tua presença. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Nós queremos lhe dar a glória. Quero dar-te glória, louvor e poder. Levanto as minhas mãos para o que já estás a fazer. Quero dar-te glória, louvor e poder. Levanto as minhas mãos para o que já estás a fazer. Porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. São tão grandes como tu, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. São tão grandes como tu. Quero dar-te glória, louvor e poder. Eu levanto as minhas mãos para o que já estás a fazer. Quero dar-te glória, louvor e poder. Eu levanto as minhas mãos para o que já estás a fazer. As tuas obras, Senhor, tu és grande.
que nada é difícil para ti, Senhor. Nada é difícil para ti. Nada é difícil para ti. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Toda a língua confessa que Ele é Senhor. Não há doença, não há demónio que resista ao nome de Jesus. Todos dobram o seu joelho ao nome de Jesus. Porque Ele é digno, porque Ele é o único, Ele é o Cordeiro de Deus, que veio para ser luz nesta terra, e nele nós temos a salvação. Aleluia, obrigado, Jesus. Tu és a coisa mais importante para nós, e Tu és o mais importante nesta noite, Senhor. Nós queremos conhecer-te como Tu és. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor, esta noite a Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor. Nós somos cheios de vida, cheios de Ti, Senhor. Glória a Teu nome, Senhor. Grande és Tu, Teus milagres também são tão grandes como Tu. São tão grandes como Tu, porque grande és Tu, Teus milagres também são tão grandes como Tu. São tão grandes. Só mais uma vez cantar com grande és Tu, Teus milagres também são tão grandes como Tu. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nesta atmosfera maravilhosa, saúdem alguém e podem ficar sentados. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, especialmente a quem está a visitar-nos pela primeira vez. Temos aqui pela primeira vez, não é? Como é que se chama? Susana. Bem-vinda, Susana. Dar uma salva de palmas à Susana. Queremos avisar que na próxima semana, dia 18 de novembro, nós vamos ter aqui o nosso concerto de Natal. O que é que eu disse? Peço desculpa. Sim, 18 de dezembro, nós já estamos em dezembro. Vamos ter aqui o concerto de Natal, vocês são bem-vindos, são todos convidados. Podem também convidar amigos, familiares. Nós vamos ter aqui o coro ADCAM, que são mais do que 20 vozes. Portanto, vamos estar aqui a cantar à capela canções de Natal. E também um convidado. E, portanto, vocês são bem-vindos. Não será o formato como normalmente fazemos. Não vamos estar a cantar este tipo de louvores, mas vamos estar a fazer outros louvores que também serão para engrandecer a Deus. Vamos percorrer um pouco o repertório do Natal, desde Portugal,
a maior parte das músicas realmente são de tradição anglo-saxónica, mas também vamos cantar algumas músicas de África, da América Latina, e portanto eu sei que vocês vão ser muito abençoados nesta quadra natalícia. Muitos concertos infelizmente foram cancelados e esta é uma oportunidade que nós temos de ouvir música coral aqui nesta acústica maravilhosa, e portanto não se esqueçam, isso é na próxima semana. O próximo sábado às 20 horas é o concerto de Natal. Depois, no dia 25, nós estamos a planear encontrar-nos aqui, mas será uma reunião diferente, porque vamos estar de uma forma mais em termos de convívio e convidar especialmente pessoas que não têm as suas famílias. A noite de consoada é de sexta para sábado e depois dia 25, que é o dia de Natal, algumas pessoas ainda vão sair fora, podem estar com amigos, mas há pessoas que também nesta quadra se sentem muito sós. E então eu gostava de vos convidar que quem gostar de ficar ao lado de pessoas que não têm família, nós vamos estar ali fora também a partilhar, a dar um abraço, um presente a quem não tem família ou quem se sente muito distante da sua família nesta altura de Natal, como nós calculamos. E somente nesta zona onde há muitos estrangeiros, nós queremos dar um abraço, queremos dar uma palavra amiga e, por que não, levar as pessoas a Jesus, dar-lhe uma palavra de salvação, orar para que a pessoa possa ser tocada, transformada, porque esse é o nosso negócio, é transformar vidas. Amém? Jesus, Ele é especialista em transformar vidas, transformou a nossa e quer transformar mais. Nesta noite eu quero convidar quem vai ministrar a palavra, não sou eu, já é do nosso conhecimento, é aqui da nossa casa. Quero-vos apresentar e quero também que vocês deem uma saudação de bem-vindo a Lucinda Ribeiro Alves. O microfone é teu. Obrigado. Vamos ficar de pé, vamos aqui só orar antes de começarmos. Eu sou pequenina, vou sair aqui de trás disto. Então vamos orar. Sabem que eu não apetecia nada agora pregar, porque apetecia-me ficar aqui na presença de Deus como estávamos. E estava tão bom, eu só queria estar ali e não sair mais. Mas temos que seguir com a palavra agora. E não sei se vou falar aquilo que tinha planeado ou não. Querem que venha para aqui? Obrigada. Está melhor assim? Não sei se vou falar exatamente o que tinha planeado, mas eu quero orar que Deus nos fale, não é? É o que nós precisamos tanto, Deus nos fale. E cada um de nós é tão diferente e tem vidas tão diferentes. E cada um de nós é tão único e precisamos tanto que Deus nos fale. E às vezes, sabem que eu às vezes estou nos cultos e estão a pregar e no meio daquilo Deus manda-me ir a outra passagem bíblica que não tem nada a ver com o que o pregador está a falar. E Deus fala-me coisas, porque é a presença de Deus que está. Quando nós nos juntamos, nós adoramos, Ele está no nosso meio e depois Ele fala de uma maneira a um, de uma maneira a outro. E é isso que eu queria orar agora, para que Deus ministre o nosso coração como Ele sabe, não é? Ele é que é o supra-sumo, nós não somos. Cada um de nós é um filho, um vaso e está aqui para uma missão. Eu vou orar então, senão já começo a falar. Paizinho, obrigado pela Tua presença. É porque nada vale a pena sem a Tua presença. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos. Como está escrito, que ainda que andássemos no vale da sombra da morte, e às vezes isto parece tanto, esse vale da sombra da morte, mas Tu estás connosco, Senhor. E nós sabemos que o vale não é o fim, que o fim é nós voltarmos ao jardim de onde nós saímos. O fim és Tu.
E nós te agradecemos, Senhor. Ministra a cada um de nós, fala a cada um de nós. Senhor, aquilo que eu não sei, ministra ao coração de cada um, que a tua palavra deixa ao nosso espírito e produza na nossa vida. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos para a verdade. O Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. Mostra-nos a verdade, Senhor. No nome do Senhor Yeshua. Amém. Podem sentar-se. Deus encorajou-me com uma passagem que eu não vou ler, mas é só uma introdução. Vocês depois, se quiserem, leiam, que está em 2 de Reis 22, e fala de um profeta chamado Micaías. E este profeta era muito corajoso. O rei de Judá veio ter com o rei de Israel e eles estavam a combinar como é que haviam de conquistar uma cidade aos sírios. E o rei de Israel tinha 400 profetas ali que profetizavam para o rei e disseram logo, sim, rei, vai, a vitória é tua. E o rei de Judá julgou que tanto profeta, tudo a dizer o mesmo. Bom, não tens aí mais nenhum. E o rei de Israel, eu tenho, mas está sempre a dizer coisas horríveis. Está sempre a dizer coisas muito más. E claro que ele não gosta, não é? Os outros todos dizem coisas boas e aquele era o único que dizia coisas más. E o rei de Judá, chama lá esse. Pronto, lá chamaram o Micaías. E o Micaías chega lá, bom, já começou a dizer que os outros diziam e o rei percebeu logo, não, este costuma dizer sempre tudo o contrário, estás-me a enganar. Ele, pronto, então lá disse, não, rei, tu vais perder. E aquele Micaías teve coragem de dizer contra tudo e contra todos, 2 reis, 400 profetas, e disse que aquilo era um espírito de mentira que estava ali. E levou um chapadão de um dos profetas, à frente de toda a gente. E às vezes, confesso que eu sinto-me assim um bocado. Não quer dizer que eu sou a supra-suma. Eu acho que muitos de nós sentimos assim às vezes. Sabemos que há uma mentira que percorre, que a maioria segue a mentira. Sabemos que é mentira, não é? E nós temos que decidir se falamos o que os outros falam ou se temos coragem de dizer não, isso é um espírito de mentira. E a verdade é esta, mesmo que vocês achem estranho, mesmo que vocês não gostem, mesmo que vocês não queiram, esta é a verdade. E levarmos um chapadão na cara, mesmo distante a dizer a verdade. E eu creio que isto foi a passagem que Deus me encorajou para eu também vir falar estas coisas que eu tenho para falar. Mas isto dá mesmo que pensar nestes tempos. Vocês leiam, quando lerem a Bíblia, vejam todo o Novo Testamento como fala do enganador, da mentira. O pai da mentira, e depois no Apocalipse fala muito do enganador. E nós vamos conviver com este espírito da mentira. E nós temos mesmo que estar assim na presença de Deus e ter coragem e não largar aquelas verdades que nós sabemos que é verdade e aquelas que nós não sabemos, mas que Deus vai falar por aqueles que estão sozinhos no deserto. Todos dizem o contrário e humilham a pessoa porque está a dizer a verdade. E que diz tudo ao contrário do que os outros estão a dizer. Isto é só uma introdução. Vamos lá aqui agora ver a Bíblia. Então vamos abrir em Gênesis 1:26. Eu preciso dos meus óculos, que isto já não é... Isto é da velhice. Que eu vejo bem, mas é da idade. Gênesis 1:26. Pois, porque eu faço 50 anos para o ano. Sim. Portanto, Gênesis... Deixa-me aqui só arrumar aqui isto para conseguir ver as minhas notas e a Bíblia ao mesmo tempo. Então, Gênesis 1:26 e 27. E disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E disse, eu agora vou esmiuçar só um bocadinho, está bem, tenho que tirar isto. E disse Deus, façamos, e aqui Deus é Elohim, que é o Deus plural, uma palavra plural, Elohim. Disse Deus, façamos o homem assim como nós somos. Então Deus já se afirma aqui como um Deus plural, e Ele agora vai criar o Adam, quer dizer a terra, pó da terra, o nome homem, Adão. Adão não era só Manel Jaquim, era Adão porque era, a palavra queria dizer terra, Adam. E este Adam era plural também, como Deus era plural. Então, macho e fêmea os fez. Um pormenor interessante que eu não posso desenvolver aqui hoje, aqui no versículo 26, reparem, isto é só para vocês levarem para depois, noutros contextos, vocês pensarem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, o Adão, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Ele não disse que o macho era para dominar sobre a fêmea, nem a fêmea sobre o macho. Disse e domine. Isto não é o tema hoje, se um dia o Carlos me permitir, mas hoje não é. Mas é um facto que os óculos, no princípio não era assim. Lembram-se do que Jesus disse? No princípio não era assim. Não é o tema hoje. Mas este Adão, macho e fêmea, Deus criou à sua imagem, à sua semelhança, para dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre a terra. Aos dois, Deus criou-os como uma entidade plural, à sua imagem e à sua semelhança. Isto nós às vezes achamos-nos tão pequenos. E eu lutei sempre a minha vida contra isto, parece que quanto mais Deus tem algo para nós, mais o diabo vem na proporção inversa a querer-nos anular e pisar e não somos nada e cria ali todas aquelas adversidades. Às vezes ouço o Carlos falar e aquela sensação de incapacidade e tudo, eu sinto isso sempre e eu sei que Deus me dá muitas coisas, mas é sempre aquela pressão inversa. E isto Deus criou-nos à nossa imagem, à sua semelhança. Isto não há nada comparável a isto. Vocês já viram? Por isso Ele não queria que fizéssemos imagem de escultura para adorar, porque nós é que somos a imagem dele. Não é? E isto é uma coisa que, se nós pensarmos, percebemos porque é que o diabo nos odeia tanto, na proporção como Deus nos ama. E Deus é uma coisa. Vocês, aqueles que tiveram filhos, nós quando tivemos o nosso Samuel, nós parece que estávamos com os pezinhos no ar. E depois ficou lá no hospital, que era prematuro. E nós estávamos assim. Imagina assim, quando Deus criou o homem, né? Quando nós vemos lá na criação, eu não vou ler agora, mas Ele dizia sempre, era tudo bom, mas quando depois fez o homem, era muito bom, era tão bom. Porque era aquela coisa, aquele ser especial à imagem dele, aquela imagem que nós ainda não percebemos. Depois Paulo ensina muito sobre isso, quando Jesus vem e faz tudo o resto, que eu hoje não, e nós já ouvimos muitas vezes falar. Mas pensem nisto, este ser maravilhoso que Deus fez, tão extraordinário, à imagem e semelhança de Deus, ele é odiado logo por outro ser, Satanás, e ele planeia logo o que é que eu vou fazer para destruir
esta imagem. O que é que eu vou fazer para destruir esta ligação? Este ser extraordinário, ele odiou-nos e odeia-nos, por isso é que sabemos que vem para matar, roubar e destruir. Ele, percebe? Aquilo tudo que nós sentimos na nossa vida, nós sentimos isso, não é? E depois sentimos o amor do Pai, de um lado, e esta oposição do outro lado, este ódio, sentimos isso, não é? Estes óculos, olha isto. Quando me converti, diziam, e nós ouvimos falar muito também, que nós temos um vazio que só Deus pode preencher. E nós todos ouvimos isto, eu também, quando me converti. Mas eu descobri que Deus também tem um vazio. E Deus tem um vazio, que tal como eu tenho um vazio e vocês têm um vazio em forma de Deus, que só Deus pode preencher, Ele também tem um vazio na forma da Anabela, na forma do Marco, na forma do Carlos, na forma da Albertina, do Rui, de todos nós. Isto eu percebi, porque cada um de nós, para Ele, não é o que as pessoas dizem que não há ninguém substituível. Estamos sempre a ouvir isto em trabalho, na igreja, de todo lado. É mesmo. Deus vê cada um de nós como alguém insubstituível. Como é que te chamas? Isso. Não percebi o que era, mas és insubstituível. Somos insubstituíveis. E toda a nossa vida, o diabo tenta-nos enganar e convencer que nós não valemos nada. Toda a nossa vida. E o Espírito de Deus faz este trabalho de nos voltar a trazer esta origem, esta imagem e semelhança, porque nós, cada um de nós, é insubstituível e cada um de nós tem um espaço no coração de Deus que ninguém pode ocupar. E cada um de nós tem uma missão e tem um potencial que ninguém pode ocupar. Eu só tenho um filho, mas eu imagino uma mãe que tenha muitos filhos. Eu imagino que... Eu conheço, por exemplo, uma senhora que teve muitas meninas. Ela tem uma fartura de meninas. E houve uma menina dela que morreu. E ela chora, aquela menina. E nós pensamos assim, mas ela tem tantas, são todas iguais, parece que estão todas loirinhas e todas parecidas, não é? Mas para ela não. E quando chega o aniversário da menina, agora já teria 20 e tal anos, aquilo é uma dor, não é? E ela diz, eu lembro-me de quando eu carregava no meu ventre, ela lembra-se daquela que é tão única para ela. E ninguém pode substituir aquela menina que ela perdeu. E nós também somos assim. E cada um de nós, aqueles que nós vemos aí na rua, cada um, os piores, os melhores, para Ele, Deus vê cada um como aquela menina desta mãe. Não é? Nós não, nós gostamos mais de um, os outros não gostamos nada. Eu com aquele não, aquela pessoa é esquisita, não me dou, não gosto, aquela outra não gosta de mim. Mas Deus não. Deus olha assim e cada um é tão um tesouro. Cada um é o tesouro, como aquela mãe, aquela menina. Isaías 14:12. Não vão abrir, não precisam abrir. Eu não dei esta ao Luís. É só para referir, porque vocês já ouviram falar muito disto. É o versículo onde fala do nome Lúcifer. E eu só vos queria aqui dar uma informaçãozinha também para vocês ficarem a saber. O que lá está no original não é Lúcifer, isso não existe, isso foi na Vulgata Latina. E eu descobri que está lá um nome. Este ser que está lá no hebraico, que nisto não é muito falado, chama-se Elel. É uma palavra hebraica que eles traduziram por não sei quantos da luz, o anjo. E este Elel é um ser que tinha um nome bonito, que se termina em El, ou era algo lindo que Deus criou. Este ser tornou-se um nosso inimigo, com ódio profundo
por cada um de nós. E ele cobiça essa imagem de Deus. Ele queria ser ele o semelhante a Deus, queria ser ele, ter ele o lugar de honra. Então nós vamos ter que conviver com esta oposição, com este inimigo. Por que é que eu estou a falar todas estas coisas? Eu aqui há umas semanas fui visitar alguns irmãos numa igreja e eu tive uma visão lá. Aquilo mexeu assim comigo. Porque eu estava a ler uma passagem de Apocalipse, enquanto o pastor estava a ler uma passagem de Daniel, eu fui ler a passagem de Apocalipse paralela e eu tive uma visão de algo que eu vou-vos mostrar mais para a frente. Isto tem andado aqui na minha mente, isto da imagem de Deus e este ódio destrutivo que este ser espiritual que nós chamamos Satanás tem para conosco. E ele está, eu vou-vos agora começar a mostrar, como desde o princípio ele tem estado a tentar destruir esta imagem no espírito, na alma e no corpo. E vamos aqui ler. Eu sei que estas coisas vão ser estranhas, mas olha, é vida. Eu tenho um bocadinho da coragem do Micaías e olha, vamos a isto. Gênesis 6. Quando o homem pecou, vamos resumir, Deus disse que ia arranjar uma solução. E que da semente da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Esta tal, no contexto depois das maldições que Deus deu depois do pecado. E era preciso que a mulher gerasse, a mulher, feita à imagem e semelhança de Deus, gerasse esse descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então, o que é que esta serpente maligna, este Elel, este Satanás, pensou? Eu vou dar cabo desse plano. Eu vou dar cabo desse plano e resolve-se já que não vai haver semente nenhuma da mulher à imagem de Deus, porque eu vou dar cabo disto. Vamos ver o que é que ele fez. Então, Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, aqui diz assim, não sei se já vos disseram aqui outro tipo de explicações, mas o que está aqui é que os filhos de Elohim, que nos contextos, em todas as passagens, sempre que está os filhos de Elohim, quer dizer anjos, saíram dos céus, e depois vou-vos ler mais uma passagem, não tenho tempo de desenvolver isto, mas que diz a mesma coisa. Vieram às filhas de Adão, não era de Sete, nem de Caim, nem nada disso, era de Adão, às filhas de Adão, e tiveram filhos. E aquilo diz de gigantes, diz que é os Nefilim. E estavam estes Nefilins na terra. E o que é que foi isto? Que nos parece tão esquisito, parece uma coisa de filmes e parece uma coisa, não é? O que é que foi isto? Também em Judas já vamos ler uma passagem que diz a mesma coisa. Mas isto foi uma tentativa de Satanás destruir aquela semente de mulher. Deus depois virou-lhe o plano do avesso, fez um dilúvio, passaram ainda alguns gigantes, as coisas não estão às vezes bem traduzidas, mas David matou dos últimos gigantes, e eram os Refaíns, eram os Nefilins, eram os Anaquins. Depois um dia posso mostrar-vos as passagens com mais calma, não dá para estarmos a ver tudo. Mas havia uma semente que não era uma semente de Deus. Foi um exemplo. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque ele não parou de tentar atingir o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo até hoje. Eu dei ali um nome
à palavra de hoje como a imagem de Deus e o transhumanismo, tenho andado a ver. Isto, o transhumanismo, é uma coisa diabólica. Eles andam a mexer com coisas que é diabólico. E vocês vão ver. E como eles fazem isto a conta-gotas, metem-vos essas coisas nos filmes, metem-vos essas coisas nas notícias e o pessoal vai papando tudo. Mas o diabo quer atingir o nosso espírito. Ele destrói a nossa alma com ataques à nossa identidade, às nossas emoções. E também, ele também quer atingir o nosso ADN, o nosso corpo. Ele quer destruir aquilo que é a imagem de Deus, porque ele odeia. Não é? Vamos ler um bocadinho mais. Eu vou avançar aqui já para Judas 1. Judas só tem um, portanto é Judas 1. Estas coisas eu já tinha lido há muito tempo, só que eu tinha sempre aqui problemas em falar com as pessoas, porque ficam sempre a achar que isto é tudo muito esquisito. E Judas 1, 6 a 8. Então diz assim: e os anjos, aqui já diz mesmo anjos, que não guardaram o seu principado, ou seja, aquele estatuto que eles tinham com Deus, mas deixaram a sua própria habitação, que era o céu, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Eles foram após outra carne, em Sodoma e Gomorra. Lembram-se da história de Ló? Que vieram os anjos para tirar o Ló de lá, e os tipos da cidade eram terríveis. Queriam abusar dos anjos. Trá-los cá para que os conheçamos. Até hoje, por causa disso, quando se fala na homossexualidade, etc., usa-se o termo sodomia, por causa de Sodoma e Gomorra. E estes anjos que vieram e se cruzaram com estas mulheres, tiveram esta descendência. E estes anjos aqui, eu vou-vos ler uma passagem. Não, agora tenho que ler, que já disse. Vou-vos ler aqui uma passagem que é de um livro que se perdeu. É só porque não consigo dizer tudo, tenho que resumir. E eu tenho que vos dar aqui uma informação que é muito importante. E eu vou-vos ler isto. Vocês, depois, se quiserem, pesquisam. Podem ler este livro. Há quem já inclua como livro inspirado o pessoal messiânico, mas, pelo menos como livro histórico, nós não podemos ignorar, porque estava nos manuscritos de Qumran, já muito antigos. Então, nós percebemos aqui a informação que ia passando de geração em geração, está bem? Eu vou-vos ler um bocadinho, só para vocês perceberem mais um bocadinho sobre isto. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos sentinelas, foi o seu princípio e a sua fundação. O que é que isto nos diz? Que estes espíritos, estes nefilins depois morreram e tiveram filhos, isto morreu, e isto deu origem aos demónios. Vocês nunca acharam estranhos esses demónios? Os demónios não são os anjos caídos. O Jesus dizia que eram os espíritos imundos, que andavam à procura de corpo, de casa. Lembram-se da passagem que ele ensina? Quando um espírito imundo anda à procura de casa, e depois, quando alguém expulsa, quando a pessoa fica liberta, ele anda por aí nos lugares áridos e volta com a dechetes a ver se aquilo ainda está limpinho, prontinho para ele entrar, ou se já lá está algo a ocupar. Noutra passagem, o endemoninhado, quando foi liberto, eles pedem ao Senhor,
arranja-me um lugar, podemos ir para aqueles porcos, deixa-nos ir para os porcos. Estes espíritos imundos são assim uma coisa híbrida que andam à procura e querem se expressar, querem ter um corpo para se expressar. Isto está cheio por aí, não é? Nós vemos como estes tempos sentimos esta presença de coisas más que querem dominar as pessoas. Mas isto é importante para vocês perceberem, porque eu, para vos contar aquela visão que eu tive, eu tenho que vos contar estas coisas. Porque Deus vai-nos mostrando as coisas de acordo com aquilo que já nos tinha mostrado para trás. Então, sei que isto pode ser estranho, mas foi isto que Deus me foi mostrando ao longo dos anos. Que a Albertina está ali a encolher, a franzir a testa. Mas é muito importante para vos mostrar o que é que está a acontecer. E o que é esta coisa do transhumanismo, o que é que eles andam a querer fazer. E o que é que estes demónios que estão aí sem corpo, porque os anjos, eles materializam-se, eles não andam à procura de corpo. Os anjos são os principados e potestades, está lá a falar em Efésios, faz aquela lista toda. E estes espíritos imundos são outra coisa, que eles estão à procura sempre de algo. E aqui Judas, eu li só Judas para vocês fazerem a ligação com Gênesis, está bem? Para não acharem isto estranho. Normalmente quando nós estamos a falar uma coisa nova, nós devemos mostrar várias passagens. Eu tinha muitas mais para vos mostrar, todos os nefilins ao longo do Velho Testamento, mas não podemos lê-los aqui agora, está bem? Pronto. A seguir, tinha aqui uma passagem em Daniel 2, 41 a 43. Eu não sei se eu te dei, Luís, ou dei só o versículo de 43. Pronto, podes pôr esse. Daniel foi chamado pelo rei Nabucodonosor quando este teve uma visão. E este rei teve uma visão de uma estátua com uma cabeça de ouro e depois as partes da estátua iam mudando. E ele, depois de pedir a outras pessoas, chamou o Daniel para lhe explicar o que era aquilo. E Daniel, um homem entendido, que ouvia o Espírito de Deus e tinha revelação, explicou que as partes da estátua eram reinos que haviam de vir depois do reinado desse Nabucodonosor. E é interessante, era exatamente esta passagem que este pastor estava a ler há umas semanas atrás. E estava a falar num contexto completamente diferente. E chega ao versículo 43, ele refere que é o final, que será o que corresponde agora ao final dos tempos. É muito interessante porque ele diz que os dedos da estátua, portanto, no final daquilo tudo, os dedos da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro. E depois diz que são reinos e que uns são fortes, outros são fracos. E aquilo ficou aqui dentro de mim. Porque este Adame feito do pó, olha, agora eu vou dizer coisas, vocês depois julguem a profecia. Mas eu quero partilhar com vocês, porque eu sinto que quando Deus dá qualquer coisa, é porque não é só para mim. Isto não é só para mim. Deus fez o homem do pó da terra. E hoje, estas pessoas que estão a controlar o mundo, estão a querer mexer naquilo que Deus criou. E eu, quando comecei a ver aquilo, os dedos dos pés, em parte de barro, de pó, de terra e em parte de ferro, eu vi isto, que nestes finais dos tempos, Deus, os senhores do mundo e o diabo quer, neste seu objetivo, de destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Vocês retenham isto está a ser gravado, vocês depois podem ouvir e daqui a 1 ano e 2, retenham isto. Esta geração que nós vivemos é uma geração que é indefinida.
Reparem bem, os homens já são, às vezes não parecem homens, nós andamos aí na rua, não parecem? Isto que Deus fez, macho e fêmea, este macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus, a gente vê, isto é indefinido. Eu às vezes não sei o que é. Fico a olhar bem e depois olho para o peito para ver se tem peito. Não é? Porque se não tiver, então não sei. Identidade. E depois há estas coisas esquisitas que eles agora inventaram, das identidades de género, que pode-me apetecer, mesmo com o sutiã, pode-me apetecer sentir um homem. Eu posso não fazer operação nenhuma. Se eu me sentir um homem, é que até vocês cometem um crime se não me tratarem como homem. E eu não tenho que fazer operação nenhuma. Isto já está neste cúmulo. Portanto, esta geração indefinida. Vejam bem a deturpação. E depois, isto começa num indivíduo, passa para a família, as famílias, que nós sabíamos que era um homem e uma mulher que tinham os seus filhos, isto era uma família agora, pode ser um tipo qualquer que se acha uma tipa, pronto, estou a dizer a linguagem, pode ser um homem que se julga uma mulher com um cão, isto é uma família. E há aí de alguém que não diga que isto é uma família. É o meu filho, fazem os vídeos diretos, este é o meu filho. Não é? Vejam a deturpação. E depois, Deus foi mostrando agora nestes últimos anos, como a deturpação também vai a nível da nação. Deixam de existir as nações. E nós não podemos dizer nada, porque é tudo uma grande xenofobia. Mas Deus criou o homem e a mulher. Deus depois criou a família para frutificar e se multiplicar, e Deus criou as nações. É uma coisa que vocês vão ver lá até ao final. Porque é algo que Deus ama assim estas coisas, estas diferenças que Ele cria. Ele ama isto, ama as nossas diferenças, as nossas coisas, de eu ser assim, de tu seres assim. Ele ama isto. Né? E depois as coisas que te deu e que deu ao outro. Ele ama isto. E as famílias... É uma coisa que é de Deus, a família. Por isso é que o diabo vai direto à família para acabar com a família. E eu queria partilhar isto com vocês porque é para estarem atentos, para vocês perceberem. E quem vê muita televisão, vocês percebam como há o combate a isto que é aquilo que é o santo de Deus, que Deus criou. Porque estas coisas são santas. Eu vejo isto como santo. Cada um de nós, a família e a nação, são coisas que Deus criou como especial e único. E não sei se já estou a falar há muito tempo ou não. Vamos abrir só em Apocalipse 13, que eu agora vou-vos falar então da tal visão, que não é nada de especial, mas alguma coisa Deus nos quer alertar. Apocalipse 13, que é muito atual, vocês estão sempre a ouvir falar disto agora, porque andam sempre a falar aí da marca da besta. 13:11. E vi subir, não sei se já abriram ou se não querem abrir, e vi subir, 13:11, da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E alava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Sinais, coisas extraordinárias. 14. E engana, isto aparece muitas vezes, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria,
Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de homem, o seu número é o tal 666. Então, aquela visão que eu tive, e depois eu fiquei muito desconfiada, será que isto não foi qualquer coisa que eu estava assim, parecia que estava meio embriagada? E depois até, como eu ia lá visitar e fui só cumprimentar a igreja, porque eles são muito meus amigos, eu estava tão embriagada e tão espantada com aquilo que eu tinha visto, que eu não sei o que é que eles pensaram, que eu devia estar assim mesmo um bocadinho tontinha. Mas o que é que eu vi? Quando ele estava aqui a falar da imagem, eu vi aquele androide que é a Sofia, não sei se vocês sabem, podes pôr, que eu vi isto uma vez num Web Summit, e eu vi aquela imagem da Sofia e vi um demónio entrar para dentro dela. Epá, a sério, isto, eu fiquei, um androide, mas o que é isto? O que é isto? Eu estava debaixo de uma unção de Deus, porque tínhamos estado a adorar a Deus há muito tempo, durante muito tempo, uma presença de Deus assim, eu estava com aquilo e vejo, eu estou a partilhar com vocês isto, olha, isto está gravado, estou tramada, agora está gravado, mas é só para nós estarmos alerta, porque são coisas, eu nunca tinha ouvido falar que, por exemplo, um demónio podia entrar dentro do androide. Só de pessoas. E eu vi aquilo e fiquei muito desconfiada de mim própria. Passado uma semana, estou a ver internet, não sei como é que me veio parar, um vídeo de um canal com um rapaz que gosta muito de estudar as profecias, acho que é do melhorzinho que nós, o canal Reino Eterno, aparece um vídeo com a Sofia. Aquilo, eu fiquei... Eu depois até fui contar, pus lá num grupo que nós temos de família, do WhatsApp, eu estava a contar depois até essa visão e o meu filho diz assim, mas isso fala lá no vídeo do rapaz que tu nos mandaste. Pois, só que o vídeo só apareceu uma semana depois, ou mais, daquilo que se tinha passado. Portanto, eu penso que o que Deus quer é que nós estejamos alerta com as coisas estranhas que estão a acontecer. Outra coisa aqui que eu vos queria chamar a atenção, porque agora está-se a falar muito da marca da besta e depois dizem que a vacina é a marca da besta. A marca é uma coisa, e eu estou a combater muito o certificado, porque é uma tecnologia que está a ser desenvolvida, que me faz lembrar um protótipo desta marca. A marca, diz aqui, não tem nada a ver com a adoração nem nada espiritual. Eles, aqui em Apocalipse, eles querem realmente que esta imagem, e quando eu vejo esta imagem, eu agora percebo que podem fazer um androide igualzinho a uma pessoa, a um rei, um presidente, não é? E é fácil fazer. É a adoração, de um lado, a adoração a esta imagem, que vão despedir a todos, e do outro lado, há esta coisa que é a marca, que não tem nada a ver com a adoração, que é uma coisa que é para comprar e vender. Eles vão marcar as pessoas, mas podem marcar sem a pessoa ter que adorar nada. E eu acho que Deus está-nos a começar aqui a tentar avisar de coisas que virão, porque não estão assim tão longe. Por isso é que Deus teve que me mostrar a passagem de Micaías para eu ter coragem de vos vir dizer estas coisas. Porque não me apetecia. Apetecia-me ficar em adoração, ali, dizer só para espírito. Não me apetecia ser eu ter que vir dizer isto. Mas tem que ser. E então, está feito. E o que eu sinto que Deus quer é que nós tenhamos aqui essa noção. Que temos um inimigo que quer destruir a imagem de Deus em nós, nos nossos filhos. Quer destruir a nossa família, porque a nossa família é uma imagem de Deus, do Deus plural. Ele quer nos destruir completamente no nosso espírito, alma e corpo. E depois vamos terminar com o versículo de 1 Tessalonicenses 5:23. Tessalonicenses. Nós já conhecemos, mas tal como nós percebemos
que este leão que anda ao nosso derredor à procura quem possa tragar, como é que está escrito, não é? Assim como ele faz isso, também o Espírito de Deus pede-nos o inverso. E o mesmo Deus de paz vos santifica, ou seja, vos separe em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, separados, guardados, puros, mantendo a nossa imagem, a nossa ligação a Ele, ao Pai, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus pede-nos isto. Temos que estar alerta a todas estas coisas esquisitas que estão a acontecer. Muita coisa estranha vai acontecer, coisas em termos de tecnologia estranhíssimas que vão aparecer. Sim. Há já um vídeo de 2016, lá o dito cujo lá o Klaus Schwab, que diz que acha normal metermos um chip na cabeça das pessoas. É ter o telemóvel dentro da cabeça. É uma coisa assim, tudo normal. Então, isto é para nós estarmos alerta, alguém tem que dizer, calhou-me a mim. Mas o que é que nós podemos fazer? Olha, podemos fazer o que nós temos estado a fazer, orar, alertar as pessoas e buscar a presença de Deus, porque isto vai ser o vale da sombra da morte, à medida que se vai evoluindo para o final, e nós temos a presença de Deus. Ele vai nos conduzir, não é? Vai nos conduzir para passarmos isto na presença dele, conosco. Vamos estar juntos, temos que estar juntos uns com os outros e exortar-nos uns aos outros, ensinar-nos aos outros, e isto que acabamos de ler, separando-nos, guardando o nosso espírito, alma e corpo, colados a Ele, nele. É isto. Vou passar ao Carlos. Deus vos abençoe. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu hoje estou aqui para falar de finanças. Para começar a falar de finanças, eu queria vos contar aqui um pequeno evento que aconteceu na minha vida recentemente e depois vou contextualizar com a Bíblia para vocês tentarem perceber o que eu estou a tentar explicar. Então, o que aconteceu é que no início deste ano eu sabia que eu iria ser avaliado no meu trabalho e, dependendo dessa avaliação, eu ia ser promovido ou não. Quando soube disso, comecei-me a preparar, fiz o meu relatório, pedi para que os irmãos orassem por mim, nomeadamente o Carlos e o pessoal que faz parte do louvor, tivemos a orar e depois foi a avaliação. Veio a minha nota, que foi uma nota muito boa e curiosamente foi muito bom a minha nota. Depois de saber da minha nota, eu fui ter com os recursos humanos, fui sondar o que é que na prática a minha nota se iria traduzir. Disseram para eu enviar um e-mail para ser uma coisa mais oficial e assim o fiz. Enviei um e-mail para os recursos humanos, isto foi numa segunda-feira, e recebi uma resposta, curiosamente, só para verem como o diabo é astuto. Curiosamente recebi a resposta numa quarta-feira, que é normalmente o dia que reservamos para fazermos o ensaio, quando ainda estávamos em Odivelas. Eu recebi a resposta do Recursos Humanos com uma data de leis, artigos e outras coisas da lei que eu comecei a ler, não percebi, mas depois parei. Fui por ensaio, assim, muito triste, cabisbaixo, cheguei lá, voltei a pedir outra vez os irmãos para orarem por mim. E assim fizemos.
E então, no dia seguinte, fui almoçar com a minha chefe, que por acaso também é uma juíza, e eu pedi-lhe para olhar para... Primeiro, depois do ensaio na quarta-feira, quando cheguei a casa à noite, passei a noite toda a tentar perceber o que é que aquelas leis, aqueles artigos, o que é que aquilo tudo significava. Não percebi nada. Era como um burro olhar para um palácio. Aqueles artigos, aquelas leis deram-me um nó tal no cérebro que eu fiquei quase 3 dias sem poder pensar. No dia seguinte, fui almoçar com a minha chefe e pedi-lhe para ela olhar para aquele assunto, o que é que queria dizer. Ela aceitou, fomos almoçar, e no dia seguinte veio ter comigo e disse-me: olha que o que diz na lei é precisamente ao contrário do que os recursos humanos estão-te a dizer. Precisamente ao contrário. E disse-me: olha, eu não te vou poder ajudar porque eu estaria em conflito de interesses, porque eu estaria a ajudar-te contra a instituição para a qual eu trabalho. E disse-me: olha, eu aconselho-te a procurar um bom advogado que te ajude a resolver esta situação. E assim o fiz. Fui à procura, estive a sondar os meus colegas, os conhecidos, à procura de alguém que me pudesse passar o contacto de um advogado que me pudesse ajudar nesta situação. Até que, por fim, acabei por encontrar supostamente uma advogada especializada no assunto. E que se fazia valer muito bem. Eu não sei se os irmãos têm noção dos custos dos advogados, mas se calhar muitos preferem estar a servir a mesa e a fazer outras coisas do que cobrarem um preço justo às pessoas para os ajudarem. A estratégia dela foi que nós deveríamos começar a negociação por uma posição intermédia. E que se fôssemos por uma posição intermédia, poderíamos conseguir aquilo para o qual estávamos a tentar, para o qual estávamos a lutar. E eu, como eu não percebo nada de leis, e é a primeira vez que coisa semelhante está-me a acontecer, e eu acreditei nela porque ela que é advogada e supostamente ela já tinha vários anos de experiência no assunto e já tinha tratado de vários assuntos. Eu acreditei na opinião dela. Decidimos avançar com a carta, tivemos em negociações com a minha instituição e isto começou desde janeiro. Na semana passada, na terça-feira passada, recebi uma carta, a minha advogada recebeu uma carta a dizer que eu tinha razão e que a minha promoção foi aceita e recebeu a carta para eu assinar a promoção. Nisto tudo, eu comecei a pensar, espera aí, o Espírito Santo começou a contender comigo. E comecei a pensar, mas espera aí, o que é que o Espírito Santo estará a querer dizer-me? Eu telefonei para uma outra advogada com a qual eu já tinha trabalhado e já tínhamos resolvido outros assuntos, enviei-lhe a documentação toda e pedi-lhe para que olhasse para o assunto. No dia seguinte ligou-me e disse-me: olha, eu não percebo o que é que a tua advogada fez, mas normalmente o que ela fez normalmente não é o que se faz, porque, pelo que eu percebi, os advogados, quando há uma situação, eles começam sempre por pedir mais alto e vão negociando até onde é possível. A minha antiga advogada fez precisamente o contrário, com o intuito, se calhar, de querer, não sei se era de querer ajudar ou de não querer ter muito trabalho. Por acaso falei com o Carlos sobre isso e o Carlos a falar, o Carlos até me disse, normalmente as pessoas refletem na sua vida profissional, na sua vida pessoal, as experiências. Não sei se ela já teve mais experiências ou não queria perder o caso ou não queria ficar mal vista. Começou a negociar do baixo, da tabela intermédia para cima. Mas só que eu, pelo que a segunda advogada me disse,
eu já preenchia as condições e já tinha o tempo de serviço, tudo necessário para atingir a posição mais alta. Eu até agora ainda não assinei a carta da promoção, porque, pronto, eu acho que ainda vai ter outros capítulos. Pronto, esta é a história. E agora, eu vou contextualizar agora com a Bíblia esta história. Há 2 anos atrás, eu sabia que eu ia ser avaliado no início deste ano. O que é que eu fiz? Eu comecei a dar as minhas ofertas, não consoante aquilo que eu recebia, mas consoante aquilo que eu queria receber. Amém. Só para verem como Deus não falha. Foi exatamente, Ele cumpriu escrupulosamente aquilo que promete. Eu comecei a dar inocentemente, com fé de que iria subir de posição, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Foi exatamente consoante aquilo que eu dava, foi exatamente a posição em que eu fui chegar. Mas não foi só. Deus não só me deu aquilo para o qual eu semeei, Ele abriu ainda caminho para que eu venha a receber mais do que aquilo que eu pensei e imaginei. Aleluia, glória a Deus. Eu queria compartilhar aqui com vocês a minha motivação do que é que aconteceu. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Marcos 4, 26 a 29. Isto é uma passagem poderosa, em que eu baseio muito a minha vida, em que diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Esta parábola aqui é uma parábola que pode ser transposta para todas as áreas da nossa vida. Nós devemos semear aquilo que nós queremos colher. Ou, se quiserem, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Vemos aqui que o reino de Deus é a semelhança de um homem, podemos dizer um agricultor, que lança a semente à terra sem saber como, é o que diz a palavra, sem saber como a semente brota, cresce e quando é chegada a época, mete-se-lhe o foice. Irmãos, eu queria vos fazer uma pergunta. Se eu quisesse, imaginem que eu era um agricultor, se eu quisesse colher alfaces, o que é que eu deveria semear? Se eu quisesse colher cenouras, o que é que eu deveria semear? E se eu quisesse colher batatas, o que é que eu deveria semear? Correto. Eu queria aqui exortar aos nossos irmãos aqui que possam estar a passar por alguma necessidade, que tenham dificuldades financeiras e que precisem da ajuda de Deus. Eu queria vos exortar a fazer o seguinte: eu queria vos exortar a lançarem a vossa semente para o terreno mais fértil que existe à face da terra, que é a obra e o ministério de Deus. E para aqueles irmãos também que até são cumpridores, e muitos deles até são dizimistas, e que a esta altura se calhar começam a pensar onde é que estão as promessas de Deus, o que é que se passa, porque é que parece que isto está engatado, porque é que nunca se realiza.
eu queria vos dizer uma coisa. Vocês acham que quando um lavrador, quando um agricultor lança semente à terra, o que é que vocês acham que ele faz? Espera, certo? Mas não só. Também rega a semente. Rega a semente e não só. É assim, eu não percebo nada de agricultura, mas eu acredito que sim, tem que tirar as ervas à volta e acredito que tenha que fazer uma série de coisas até que chegue a época da ceifa, certo? Pronto. Nós, quando semeamos também, o que é que temos que fazer? Temos que orar, louvar e esperar em Deus. Vocês sabem tanto quanto eu, os irmãos que já cumprem isto e são fiéis e são dizimistas, que Deus promete na sua palavra, em Malaquias 3:10, que para nós o pormos à prova, que Ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos tal que delas advirão a maior abastança. Certo? Como é que nós tomamos posse dessa bênção? Certo. Nós semeamos, depois ficamos à espera que se cumpram as nossas promessas, certo? Eu vou-vos dizer como é que se materializam essas promessas. Eu vou-vos dizer como é que se materializa. É quando nós recebemos a chave do nosso carro, é quando nós finalmente conseguimos fazer aquela viagem que sempre desejamos fazer e que finalmente vamos fazer, é quando nós fazemos a escritura da nossa casa, é quando nós temos um aumento salarial, etc. Não é? É quando se materializa a promessa de Deus, certo? Certo? Não. A promessa de Deus materializa-se no momento em que nós acreditamos. A partir do momento em que nós acreditamos é quando nós recebemos. Porque nós, quando acreditamos, o que é que nos leva a acreditar? É a nossa fé que nos leva a acreditar. E o que é que a fé, qual é o efeito da fé nas nossas vidas? A fé nos impele a agir, a não ficar conformados. É como um fogo dentro de nós começa a arder, que nos deixa irrequietos. Quando nós vemos aquela carta, nós pensamos, não pode ser, aquela carta não está certa. Eu no final do mês vou ter pão na minha mesa. Deus prometeu e Deus vai dar. A fé impele-nos a agir. Quando nós sentimos aquele fogo, se calhar até temos que enviar um e-mail, se calhar até temos que telefonar ao irmão para orar connosco, se calhar até temos que voltar a fazer aquela chamada, se calhar até temos que voltar a pedir outra audiência com o nosso patrão, mas temos que fazer alguma coisa. Assim como o agricultor, depois de lançar a semente à terra, não fica a dormir a bananeira, nós também temos que fazer a nossa parte, até porque a nossa fé obriga-nos a agir. E eu exorto-vos que todos aqueles que estão à espera dos vossos projetos não fiquem parados. Orem que a hora da ceifa vai chegar. Assim como Deus promete que o agricultor, nem sabendo como, a semente brota, cresce e chega a hora da ceifa, assim também há de chegar às nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E mais. Depois de fazermos tudo o que nós temos que fazer, louvamos a Deus e agradecemos a Deus. E quando sentimos a paz, é porque a promessa de Deus vai se cumprir. Mas não fica por aí. Nós fazemos a nossa parte, nós cumprimos aquilo que Deus nos diz, nós semeamos, nós oramos e continuamos a orar pelos nossos projetos, pelas coisas que nós queremos na vida, pela abundância, pela prosperidade que nós queremos na vida, mas não fica por aí. Ainda vem depois o nosso advogado. Depois de fazermos tudo aquilo que nós fazermos,
a reclamação, depois de fazermos a reclamação, enviar os e-mails, depois de enviar as mensagens, depois de fazermos as chamadas, depois de mexermos aquilo que temos a mexer, nós fazemos a nossa parte e depois vem o nosso advogado. Quem é o nosso advogado? Jesus. Não ouvi. Jesus. Espera aí, não ouvi. Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor cujo nome foi o nome acima de todos os nomes, a qual todos os joelhos, todas as circunstâncias têm que se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque Deus pega nas nossas petições que os nossos irmãos fazem na igreja, que os nossos pastores fazem, leva diante de Deus e diz: Pai, este irmão, esta irmã merece, porque ele fez tudo o que deveria fazer, agora é a tua parte. E Deus diz: sim, Senhor, defere o nosso pedido e o pedido é enviado para nós. Nós até podemos estar sentados no sofá a descansar. Se Deus, quando Deus defere o nosso pedido, Ele até pode enviar um drone onde nós estamos a dormir, ultrapassa as janelas, os compartimentos da nossa casa e vai ter connosco onde nós estamos. Porque irmãos, o que Deus prometeu e tu acreditaste, já é teu. Tu podes dizer: é meu, eu vou receber no nome de Jesus. Amém. 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 E neste espírito, eu vou pedir a todos os irmãos que ainda têm os seus projetos e que por alguma razão ainda estavam adormecidos ou que por alguma razão pensam que não vão chegar. Pensem numa coisa: Deus cumpre sempre as suas promessas. Agora é a vossa vez de lançarem a vossa semente sobre a terra fértil, que é o ministério de Deus, que é a obra de Deus. No nome de Jesus, Deus vos abençoe. Oh, sem glória. Oh, sem glória. Vamos fazer todos juntos a oração antes de dar a nossa oferta. Fazemos antes, sim. Vamos declarar primeiro, antes de dar, vamos declarar a nossa semente. Irmãos, quero que repitam todos comigo. Peguem na vossa semente e levantem bem alto e digam: esta é a minha semente. Esta é a minha semente. Eu semeio no reino de Deus. Eu semeio no reino de Deus. Eu semeio porque amo a Deus. Eu semeio porque amo a Deus. E quero ver a igreja continuar a cumprir. E quero ver a igreja continuar a cumprir aquilo que Deus chamou-nos para fazer. Aquilo que Deus chamou-nos para fazer. Eu creio que ao semear a minha semente, eu creio que ao semear a minha semente, ser-me-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ela virá até mim de muitas formas. Deus até pode usar drones. Eu agradeço-te, Senhor. Eu quero agradecer-te, Senhor, porque boas oportunidades vêm a caminho. Eu agradeço-te, Senhor. Eu quero agradecer-te, Senhor, porque as janelas dos céus estão abertas. Pela minha obediência, ao semear a minha semente. Eu agradeço-te, Senhor, pelo favor de Deus, sobre a minha vida. E a graça para prosperar, tal como prometeste-me na tua palavra. No nome de Jesus. Amém.
Recebam no nome de Jesus. Oh, glória ao teu nome. Deus está esperando um povo que demonstre quem Ele é, como um movimento que traz a sua glória, captura, agarra, movimento sobrenatural. Deus está esperando um povo que demonstre quem Ele é, como um movimento traz a sua glória, captura, agarra, movimento sobrenatural. Como um remoinho, eu me vou movendo, alastrando o reino sobrenatural. Como um remoinho, eu me vou movendo, alastrando o reino sobrenatural. Move-te, 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 em poder e glória. Move-te, 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 em bondade e amor. Move-te, 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 em bondade e glória. Move-te, 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 em verdade e amor. Aleluia! Quem é que foi abençoado? Temos aqui, tivemos realmente uma injeção de algo poderoso e que não é fácil, é verdade, não é fácil às vezes falar coisas para nosso, mas sabem uma coisa, aquilo que quando nós precisamos de ouvir a palavra, ela é enxertada em nós, ela dá vida, não é? E graças a Deus, tu és um avivalista. É assim, eu só precisava de um órgão aqui também para fazer a mesma coisa. Aleluia! Praise you, Jesus! Graças a Deus, obrigado. É realmente na parte das finanças e de tudo aquilo que é concernente à fé. Nós temos que ver antes das coisas acontecerem. Nós tomamos posse. Quando Jesus disse a Pedro, vem, ele já se estava aí a ver na direção de Jesus. Por isso é que ele saiu do barco. Sai da tua zona de conforto. Hoje é assim, nós temos a imagem de Deus em nós através de Jesus Cristo. A restauração da imagem de Deus em nós é através de Jesus Cristo. Amém. Espírito, alma e corpo. Nós temos 3 dimensões. Espírito, alma e corpo. Amém. E no corpo, Jesus veio para dar saúde e também para restaurar todas as ameaças que nos nossos dias querem destruir o nosso ADN, mas também no nosso espírito. E neste caso eu estou a falar para quem for ver esta gravação. Eu quero falar com aquelas pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus, que ainda não têm ainda não fizeram as pazes com Deus, ainda estão naquela fase que disse, eu nasci, eu não sei se, eu não conheço, não sei como é que eu posso me relacionar com Deus. Hoje você pode ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Basta entender que Jesus é aquela semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então eu gostava que nós curvássemos a nossa cabeça e orássemos para todos aqui, mas se todos aqui já têm um relacionamento com Jesus, quem quer que veja este vídeo, eu convido a orar esta oração comigo e diga assim: Deus, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio pagar o preço da minha transgressão, da transgressão da humanidade, para voltarmos à dimensão da imagem de Deus. Eu arrependo-me dos meus pecados e te peço que me perdoes. Entra com a tua vida
em mim. Eu quero nascer de novo. Derrama sobre mim o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Se tu fizeste esta oração com convicção, com sinceridade, eu acredito que Deus já fez uma transformação na tua vida. Porque a Bíblia diz... Porque a Bíblia diz, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Amém. E é nisto que nós vemos que passamos da morte para a vida. Quando nós reconhecemos Jesus, que é o Filho de Deus, e aceitamos, assim como aquele homem lá na cruz diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje te digo, vais estar comigo no paraíso. Então, quando nós temos essa convicção, Deus pega em nós e tira-nos de um reino de trevas e coloca-nos no reino da luz. E por isso, bem-vindo à família. Todos que se quiserem juntar aqui a esta comunidade, eu gostava que nós fôssemos e continuássemos a ser família. E nesta altura do Natal, mais razões nós temos para ser família. Eu gostava também, se por acaso a hora já está avançada, se por acaso alguém tiver algum assunto para oração, no final, quando nós nos despedirmos, venha aqui à frente e nós vamos estar em oração. Seja por alguma área da vossa vida que vocês precisam. Eu vou-vos dizer uma coisa, não desistam de lutar, porque a vossa vitória está mesmo ao virar da esquina. Mais um bocadinho e vocês vão conseguir. Não desistem, porque o maligno sempre tenta. Diz assim, tu não vais conseguir, não vale a pena, isso não é para ti, tu até já estás cansado, já não aguentas mais, só és ridicularizado, não sei o quê. Não interessa. O Luís, ele disse, eu tenho direito, em Cristo nós temos uma posição. A Bíblia diz, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas. Todas as bênçãos. Nós só temos que fazer uma coisa, é tudo aquilo que está nos lugares celestiais, trazê-los para baixo. E para trazê-los para baixo é exatamente o momento de rasgo. Porque o que o mundo faz é assim, eu não estou bem aqui, eu vou para ali. Mas aquilo que sabe onde está, planta-se e fica lá. E não sai enquanto não receber a sua bênção. Então eu quero encorajar, meu irmão, agarre-se mesmo à palavra e às promessas de Deus. Não desista. Se precisar de uma ajuda, aqui estamos nós para orar, mas fique firme. Não desista, porque as bênçãos de Deus vêm a caminho, tal e qual como nós oramos. Agora, vou-vos só pedir para colocarem as vossas mãos, vamos pedir a bênção de Deus sobre esta semana. E que vocês sejam muito abençoados. Mas vamos pedir a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Tua grande bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós oramos que a Tua bênção caia sobre nós e que nós possamos ver o resplandecer da Tua face sobre nós. Tu és conosco, Senhor, e Tu nos abençoas. A Tua imagem em nós possa estar viva a cada instante. Senhor, através de Cristo, nós temos a imagem de Deus restaurada na nossa vida. E a presença do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo e com todos os irmãos, seja conosco, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam abençoados, não se vão já embora, para nós podermos falar convosco, conhecer de onde é que vocês vêm, para onde é que vocês vão, para onde é que nós vimos. E Deus os abençoe muito. Não se esqueçam, para a semana. Não se esqueçam, para a semana nós temos o concerto. Antes de ir embora, eu tinha outra coisa para falar. Ainda bem, já me estava a esquecer. Não se esqueçam, para a semana temos o concerto aqui, sábado às 20 horas, tragam os vossos amigos. E, entretanto, a Lucinda esqueceu-se de dizer, provavelmente, ela tem ali uns livros, mas vem, fala, já agora.
Eu trouxe, quem não sabe, eu tenho escrito livros ao longo dos anos, eu trouxe ali uma caixa e o dinheiro o valor dos livros é 5 euros cada um e reverte para a igreja. Portanto, se vocês quiserem oferecer aos vossos amigos algum tema ali que vos interesse, reverte depois para a igreja 5 euros cada um. É só isso. Obrigado. Deus os abençoe. Até para a semana.